Amados telespectadores, muita paz e muita luz. Um beijo no coração de todos vocês. Estamos iniciando mais um programa Ramatiz, uma proposta de luz. E com o objetivo maior de trazer até vocês, nossos telespectadores, uma compreensão maior do universo, de Deus, de nós mesmos, lastreada nos ensinamentos que a entidade espiritual Ramatiz já vem trazendo há mais de 50 anos através de vários médiuns. Né? Nós estamos dentro de uma sequência que vocês vêm acompanhando, estudando as obras psicografadas por Hercílio Mais. E vamos dar continuidade hoje. E temos aqui, com muita alegria, o nosso querido companheiro José Carlos Anarotti. Amados irmãos, estamos adentrando mais uma vez no vosso lar. Hoje, dando sequência ao estudo das obras de Ramatiz, nós vamos abordar a mediunismo. É um assunto muito importante e vem como numa estrutura do nosso ser. A mediunidade nada mais é do que o sexto sentido que deve e está se desenvolvendo em todos nós. Perfeito. Na verdade, como disse o nosso querido Zanarotti, queridos telespectadores, nós estaremos estudando hoje o livro Mediunismo, que dentro daquela sequência que vocês vêm acompanhando, foi o outro livro, na sequência, psicografado pelo médium Hercílio Mais, que morava lá em Curitiba, no Paraná, e que por volta de 1950 começou a intermediar as comunicações de Ramatiz. É interessante que o assunto de hoje é um assunto assim que provoca uma grande curiosidade nas pessoas. O programa Ramatiz, uma proposta de luz. Quem é Ramatiz? Ramatiz é um espírito que viveu na Terra como nós, teve um corpo, foi um monge zen budista que viveu no século X, foi a sua última encarnação. E agora ele é um ser espiritual que vive em uma outra dimensão, aquilo que nós chamamos a dimensão espiritual, e que se comunica conosco através da mediunidade. Então vocês vejam a importância desse estudo que nós vamos começar. Por quê? Porque o próprio Allan Kardec, que codificou a doutrina espírita, num primeiro momento ele lança o Livro dos Espíritos, falando alguma coisa sobre o mundo espiritual, mas abordando assim de forma mais objetiva a filosofia espírita, ou seja, a resposta daquilo que os homens procuravam. Quem eu sou? De onde eu vim? Para onde eu vou? Por que estou aqui? Quais as causas do sofrimento? Qual a minha missão na Terra? Enfim. Mas, num segundo momento, ele se viu como que obrigado a lançar o Livro dos Médiuns. Ou seja, para explicar, porque era uma coisa, na época, assim, totalmente nova. Os espíritos estão falando, quer dizer, estão se comunicando com os espíritos. Os homens podem, de verdade, se comunicar com pessoas que já morreram, como diz o vulgo. Quer dizer que isso funciona, não funciona, e aí vem Allan Kardec e lança o Livro dos Médiuns, onde ele, então, nos ensina, nos mostra o que é de verdade a mediunidade. E Ramatiz, nesse livro que eu mostrei para vocês, ele começa nos dando, assim, uma relação de livros que nós podemos ler, que nós podemos estudar para entender a mediunidade. Eu vou aqui rapidamente, eu acho muito importante, porque Ramatiz ele nos diz assim, para que nós possamos entender a mediunidade, nós precisamos estudar, primeiro, o Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, porque, como eu disse, vem toda a questão filosófica, a própria questão mediúnica, a questão evangélica, enfim, mostra para nós os objetivos de tudo isso. Depois, na sequência, o Ramatiz ele indica o Livro dos Médiuns, que foi a segunda obra lançada por Allan Kardec em 1861. O Livro dos Espíritos, Allan Kardec lançou no dia 18 de abril de 1857. Depois o Livro dos Médiuns. Depois, Ramatiz indica alguns outros livros que nós chamamos a literatura subsidiária, ou seja, aquilo que veio para complementar, para abrir mais o entendimento. Nos Domínios da Mediunidade, de André Luiz, Estudando a Mediunidade, de Martins Peralva, que na verdade é um estudo sobre o livro Nos Domínios da Mediunidade, o livro Mediunidade, do Edgar Armond, Trabalhos Práticos de Espiritismo, de Edgar Armond, Passes e Radiações, de Edgar Armond, Pontos da Escola de Médium, editado pela FEESP, a Federação Espírita do Estado de São Paulo, Passes e Curas Espirituais, da Livraria do Pensamento, Manual do Dirigente de Sessões Espíritas,
da livraria Allan Kardec, e Mediunidade Sem Lágrimas, do Eliseu Rigonati. Então, vocês vejam, o que o Ramatiz começa a nos falar sobre a mediunidade? A importância do estudo. Não há dúvida, caro Sidney. Sem estudo, nós ficamos apenas conhecimento muito rudimentar, muito profano. Só fenômeno. Só fenômeno. A mediunidade, de fato, é uma estrutura do ser humano. Não é que vai se desenvolver, ela se desabrocha. Depois tem que se educar. Então, a manifestação, o Ramatiz deixa bem claro nesta obra magnífica os aspectos da mediunidade e que é necessário a desabrochar e ter uma diretriz. O estudo. Um estudo. Sem o estudo... Você veja, querido Zananotti, que no Livro dos Médiuns, Allan Kardec é claro. É bem claro. A melhor forma de se prevenir contra decepções, contra desencantos, é começar pela teoria. O próprio Kardec, não sei se vocês sabem, queridos telespectadores, mas Allan Kardec foi um grande pesquisador. Ele era um cientista, ele estudou durante muito tempo o magnetismo, e ele para entender a mediunidade, ele provocou o fenômeno. Então, ele fez pesquisas, como que em laboratório, ele fez experimentações e foi tirando as suas conclusões. E uma coisa fantástica que Allan Kardec nos trouxe, que o Ramatiz enfatiza bastante, logo no início dessa obra, é que Kardec desmistificou a mediunidade. Não há dúvida Por quê? nenhuma. Porque a mediunidade sempre foi tida como uma coisa espetacular, fenomenal, sobrenatural, os demônios, aquela coisa assim, cheia de mistério. Aliás, na verdade, os médiuns sempre dominaram o planeta, né? Porque, como eu já disse aqui no programa, nunca nenhum rei, nenhum príncipe, nunca tomava nenhuma decisão sem consultar o supremo sacerdote, a pitonisa, o oráculo, enfim. Então, os médiuns sempre, de certa forma, tinham um poder muito grande. E isso criou aquela aura de mistério em torno da mediunidade. E aí Allan Kardec vem no Livro dos Médiuns e diz simplesmente o seguinte: a mediunidade é uma faculdade humana, ou seja, todos os seres humanos são médiuns, em diversos graus. Essa mediunidade ela se apresenta sob diversos aspectos, de diversas formas, e é isso que nós vamos estudar aí durante algum tempo, junto com o Ramatiz. Agora, uma coisa fica bem clara, e o Ramatiz ele é enfático, aliás, como o Kardec também é no Livro dos Médiuns. Ele diz assim: para que você entenda a mediunidade, é importante que você estude o Livro dos Espíritos. Não há dúvida nenhuma. Sem o estudo das obras de Kardec, tanto o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns, e outras obras citadas, muito bem você citou aí no preâmbulo da obra, porque isso vai dar um escopo e desmistificar realmente o que foi agregado na mediunidade. Você sabia que o Kardec não permitia que ninguém participasse das sessões se não tivesse estudo? Não há dúvida nenhuma. Porque Kardec fundou o primeiro centro espírita do planeta, a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. E ele tinha uma regra: não podia participar dos trabalhos mediúnicos, dos trabalhos práticos, sem o conhecimento teórico. Não há dúvida não. O bom senso do Kardec, né? A experimentação, a observação, né? E para dar o segmento da conduta. Porque, caro Sidney, como você bem enfatizou, Ramatiz deixa bem claro que o médium tem uma responsabilidade. Não é simples desabrochou a mediunidade. Ele tem que ter uma disciplina também, moral, uma conduta mental e um estudo comparativo, senão... A educação. A educação. Porque você veja, Zananotti, uma coisa que o Ramatiz fala e que sempre me ajudou muito dentro da minha mediunidade, né? Porque no início do Espiritismo se deu assim uma ênfase muito grande ao desenvolvimento mediúnico. Então você chegava em qualquer casa, não, você tem que desenvolver, tem que desenvolver, tem que desenvolver, tem que desenvolver. E o Ramatiz ele diz assim que, olha, o desenvolvimento mediúnico é uma coisa natural da própria vida, das experiências. Na verdade, o que nós precisamos é educar a mediunidade. A educação. O médium precisa ter o controle da sua mediunidade. Médium não deve, não pode ser joguete de espírito nenhum. Quem comanda é você. Então, o estudo é fundamental. Allan Kardec, em O Livro dos Médiuns, ele diz assim que, olha, de 10 pessoas que participarem de um trabalho mediúnico, onde haja o contato com os mortos, vai entre aspas, vamos dizer assim, sem o conhecimento teórico, 9 vão sair pior do que entraram.
Não há dúvida Porque nenhuma. ou vão ficar desiludidos, porque esperavam coisas a mais, ou vão se deparar com coisas que não esperavam, pode ficar assustados. Enfim, pode criar justamente vamos dizer assim, um efeito contrário àquilo que eles pretendem, né? Então, por isso que é bom ir devagarzinho. Lá na nossa casa espírita e também na Fraternidade Espírita Ramatiz, a pessoa começa devagarzinho, pelos cursos preparatórios, começa Sem a violência estudar nenhuma, sem nem violentar, forçar. justo, devagar, vai entendendo. Devagar. Porque o estudo da mediunidade é fascinante, Zanarotti. E eu vejo assim, eu não sei se você concorda comigo, em dois aspectos o estudo. Não só o estudo dos livros, mas o estudo de você mesmo, de como ela se manifesta em você. Eu, por exemplo, há mais ou menos uns 15 anos atrás, eu comecei a participar de alguns trabalhos práticos e as entidades, os espíritos falavam assim que eu tinha que falar. Por que eu não falava? Os espíritos queriam falar, e tinha que falar, e tinha que falar. E eu ficava esperando, né? Eu sentava na mesa, fazia uma força danada, mas não acontecia nada. Porque eu tinha aquela ideia de que alguma coisa ia tomar o meu aparelho vocal e eu ia falar, a minha língua ia falar. Então, o que acontece? Eu já tinha a mediunidade, mas como eu não me conhecia, como que ela funcionava em mim, porque cada um é diferente. Então, eu não tinha condição de intermediar as comunicações. E os mentores insistiam. Mas o irmãozinho tem que falar, por que o irmãozinho não fala? E não saía nada. Até o dia que eu resolvi, então, estudar. E fui fazer um curso de mediunidade. E aí eu fui notando que seria uma coisa natural, né, que é mais ou menos uma espécie de telepatia, e que ninguém ia pegar a minha língua e falar. Né? Então, aí, naturalmente, através do estudo, passo a passo, comecei lá no curso preparatório, fui fazer os cursos básicos, fui fazer o curso mediúnico, os exercícios, e aí eu fui me conhecendo e fui estudando, ao mesmo tempo, a teoria e estudando a mim mesmo. Como que a mediunidade se manifestava em mim. Até o dia que, então, eu entendi. Aí passei a não só psicografar, como também falar, né, que a gente chama de psicofonia, ou seja, é o médium que fala aquilo que recebe dos espíritos. E para você, como é que foi o desenvolvimento mediúnico? Olha, foi como eu já expus aqui em programas anteriores, eu comecei na mediunidade, o primeiro contato mediúnico foi com materialização. E depois, logo em seguida, eu comecei a receber uma informação do plano espiritual que se manifestou como um índio, que deu o nome de Tupã. Mas era pela psicofonia? Pela psicofonia. Também teve alguns casos de psicografia. E também uma criança. Interessante dessa criança, ele sempre fala que tem sempre 3 anos, nunca quer crescer. E, logicamente, o espírito que se apresenta como criança. Certo. Porque no plano espiritual, caro telespectadores, não existe criança. É o espírito que toma condições e naquele momento que o corpo ainda é pequeno. Né? Então, a mediunidade se desenvolveu, teve um dado momento que eu psicografei várias vezes. Mas estudando. Né? Estudando. Sem o estudo, a gente não aporta nada. Agora, logicamente que tem que ter uma disciplina mental, porque o bom senso do Kardec é o desenrolar, e o Ramatiz dá um ênfase, né? Que toda comunicação mediúnica, você tem a sua participação mínima. Nós vamos como estudar, você né? expôs, você toma uma espécie de telepatia. O Hercílio Mais, quando ele recebia as informações do Ramatiz, ele ficava meio preocupado, porque, vamos pôr, a obra, a ideia vinha integral. E depois ele passava vários dias, vários meses, né, desenvolvendo isso. E essa, quando desabrocha, a gente tem que colocar à disposição. Agora, quero deixar bem claro que não precisa ser espírita para ser médium. Sim. E o Ramatiz dá bem ênfase a isso, cara. Ele fala, inclusive, isso o desenvolvimento mediúnico é inerente do ser humano. Todo ser humano é médium. E o Ramatiz, ele, logo no preâmbulo da obra, nos primeiros capítulos, né? Porque, queridos telespectadores, não tenham pressa. Nós vamos estudar com muita calma a mediunidade. Esse livro, eu reputo um livro muito importante, até pela própria estrutura do programa, que é um programa que vai falar de revelações mediúnicas. Então, nós precisamos entender o que é a mediunidade. Então, nós não temos pressa. E o que o Zanarotti falou é justamente o que o Ramatiz fala. Não precisa ser espírita. A mediunidade, ela sempre se apresentou
como o canal do plano maior para orientar os homens. Todas as grandes revelações, o budismo, o hinduísmo, o cristianismo, o hermetismo, o masdeísmo, enfim, desde a Atlântida, desde até a Lemúria, talvez, né, que a mediunidade vem sendo esse canal importante. Por exemplo, nós temos os profetas. No Antigo Testamento, Ramatiz fala, né, Ezequiel, né, Elias, enfim, Jeremias, Zacarias, todos os profetas eram médiuns. Moisés, o grande médium, recebeu os 10 mandamentos, conversava com os espíritos. Tem até uma passagem no Antigo Testamento que Moisés se reunia com os 70 anciões e aí eles recebiam a orientação de Deus. Na verdade, é uma forma para dizer que era uma sessão mediúnica que o Moisés fazia. O próprio Jesus, como o Ramatiz explica, nós vamos estudar ainda, quando estudarmos a obra O Sublime Peregrino, que era o médium do Cristo planetário, né? Nós temos, por exemplo, em outras abordagens, Madame Blavatsky, recepcionando orientações de Hermória, de Kutumi. Nós temos o próprio Max Rendel, que recebeu a orientação do mestre para dar início à Fraternidade Rosa Cruz. Nós temos Krishnamurti, que recebeu aos pés do mestre com 14 anos, através de um processo mediúnico também, né? Dizem que foi o Kutumi, outro fala que é Hermória. A própria Seixo Noye também, né? Sobre sim, o Mokichi Okada. Não, é Taniguchi. Mokichi Okada é da Messiânica. Da Messiânica. Justo. Também foi por revelação. Taniguchi. Foi por revelação espiritual, que nada mais é do que mediunidade. Então isso é uma coisa assim generalizada. E uma coisa que o Ramatiz fala, Zanarotti, e aí eu vou agradecer a você em público, né? Quero deixar público o meu agradecimento, é que uma coisa muito importante para o médium, e aí nós temos que ter a humildade, nós que somos médiuns, é a supervisão de alguém mais experiente. E eu, graças a Deus, tive esse alguém mais experiente, que é o meu querido Zanarotti, né? Que no meu início, dentro da doutrina, eu ia lá no Ramatiz, ele me indicava as obras, ele ia me dando as dicas. Então, porque às vezes o médium se deslumbra, e esse, como Kardec fala isso, Allan Kardec, que é um dos maiores perigos da mediunidade, é o deslumbramento, né? Porque, como eu disse, a mediunidade sempre foi tida como uma coisa fantástica. De repente eu percebo que eu consigo conversar com os espíritos, eu consigo intermediar fenômenos paranormais, e se você não estiver preparado, não tiver uma sustentação, você pode se deixar levar pela vaidade, pelo orgulho. Por isso, só fechando, Zanotti, é importante que os médiuns tenham a humildade de submeter todo o seu trabalho à apreciação de alguém mais experiente. Não há dúvida nenhuma. E esse estudo sobre mediunidade, caro Sidney, é apaixonante, né? No passado, os médiuns foram perseguidos porque você destruía uma determinada obra que aparecia, logo aparecia a mesma obra em várias línguas. Sim, entendeu? Claro, porque você não pode matar o espírito. Não pode matar o espírito, você né? pode matar o médium. Pode matar o médium, mas aí você destruía, levava a fogueira, na época da Inquisição, era muito comum, né? Você queimava uma determinada obra, logo em seguida, em várias outras línguas, aparecia em vários locais o mesmo conteúdo, era o mesmo conteúdo. Porque a fonte não era aqui. Não era aqui, entendeu? E a abordagem que, caro amigos telespectadores, que nós vamos abordar, esperamos que você fique e nos dar o prazer na sequência, até nós esgotarmos o assunto, e logo mais em seguida nós vamos abordar também a mediunidade de cura, né? Nós vamos debater os vários aspectos do fenômeno mediúnico, né? Mas o Ramatiz deixa bem claro, a mediunidade não é patrimônio de ninguém. É patrimônio do espírito. Quando você entra numa estrutura, um nível elevado de consciência, você abre os teus canais. Você sabe que existe uma discussão sobre a questão se a mediunidade, porque quando Kardec falou sobre a mediunidade, em determinado momento ficou parecendo que a mediunidade era uma faculdade orgânica, ou seja, que ela era derivada do nosso sistema nervoso, do corpo de carne. E Ramatiz é bem claro, a mediunidade não é orgânica, a mediunidade é espiritual e está radicada no nosso perispírito, no corpo espiritual. Se você, caro Sidney, se você levar em consideração que o corpo material nada mais é do que o soma da parte espiritual... Uma veste. É uma veste, não quer dizer que esteja também coerente.
esteja coerente. Sim, porque o corpo sem o espírito, Sem o espírito não é nada, é é inativo. como diz o Kardec, é um monte de ossos, músculos, Não é? não tem? Qual é a diferença a uma pessoa morta de uma pessoa viva, logo em seguida? É o espírito. É o espírito. É verdade. Entendeu? O corpo nada mais é do que uma manifestação do espírito. Então, a abordagem de Kardec não está errada. E as pessoas não precisam ter medo, viu, Zé? Não precisa Porque ter medo. quando eu falei aqui que a gente ia começar a estudar a mediunidade, eu até, algumas pessoas falam, nossa, eu tenho medo disso, o que é isso, né? O que pode acontecer? Então, uma coisa você falou, uma coisa fantástica. Mediunidade, gente, é uma faculdade humana. Todos os seres humanos a têm. O professor Charles Richer, um estudioso da metapsíquica, da paranormalidade, muito depois, um pouco depois de Allan Kardec, ele denominou a mediunidade aquilo que o Zanotti falou agora há pouco, o sexto sentido. Nós temos os 5 sentidos clássicos, visão, audição, paladar, olfato, né? Visão, paladar, olfato, audição e tato. E a mediunidade, que é o sexto sentido, é apenas uma sensibilidade maior. E, caro Sidney, eu acho que essa abordagem sobre mediunidade vem de encontro, e é muito importante a gente abordar e discutir na sua profundidade, porque existe muito mal entendido, principalmente com nossos irmãos evangélicos. Ali na igreja evangélica, você vê a manifestação mediúnica também. Eles dão uma outra abordagem. Até, caro Sidney, eu não entendi, é difícil compreender por que eles são tão receosos do aspecto da mediunidade. Porque, veja bem, Zanotti, Deus é maravilhoso, né? Então, em quase todas as religiões, a mediunidade se faz presente, como você mesmo falou, na Seichonoye, na Igreja Messiânica, no catolicismo. É que os nomes são outros, mas o trabalho é maravilhoso. E ninguém precisa ter medo de mediunidade. Uma coisa interessante que eu gostaria de abordar é o seguinte, que ninguém precisa ter medo. Uma vez eu atendi uma pessoa lá no Centro Espírita, e a pessoa disse para mim assim, olha, seu Sidney, eu vejo coisas, eu ouço barulho, eu vejo isso, eu vejo aquilo, e olha, pelo amor de Deus, isso está me deixando desesperado, e eu queria me curar disso, eu queria que o senhor tirasse isso, né? E eu, com muito carinho, disse assim, olha, minha filha, eu vou te dar uma notícia muito triste, né? Não tem cura, porque não é doença. E eu também não consigo tirar, porque é você, faz parte de você, é uma sensibilidade que você tem. Então, o que você precisa fazer? Você precisa se educar, aprender, fazer um curso, fazer exercícios, frequentar um trabalho energético, onde você tome um passe. A sua mediunidade vai se equilibrar. E hoje, por exemplo, eu disse para a moça, você tem essa sensibilidade, você consegue perceber os espíritos, você consegue perceber as manifestações transcendentais. E hoje é como se você fosse um joguete dessa sensibilidade. Se você começar a estudar aquilo que nós estamos falando, começar a entender melhor, daqui a algum tempo você vai controlar a sensibilidade. Então, você controla a mediunidade, não a mediunidade te controla. E não é doença também, é aquilo que Ramatiz diz, é patrimônio do espírito imortal. E vai se desenvolvendo cada vez mais. Cada vez mais a mediunidade vai crescendo. Por isso que, quando a moça me disse, eu quero que tira isso, não tem jeito de tirar. Faz parte de você. Eu quero sarar. Não é doença, não vai curar. Muito pelo contrário, a tendência da mediunidade é aumentar. Mais. Cada vez mais ela vai aumentando, cada vez mais ela vai aflorando, a sensibilidade vai ficando maior. Por isso que o nosso querido Ramatiz, né, essa entidade maravilhosa que vocês estão vendo aqui no fundo, essa entidade espiritual, ele nos fala do estudo. Hoje, nesse primeiro programa, nós estamos enfatizando bem a necessidade do estudo, da educação, de você se aprimorar, de você ter pessoas ao seu lado que já têm mais experiência, que já viveram. Porque, olha, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. A mediunidade é uma coisa fantástica, mas o próprio Ramatiz, ele fala para nós nesse livro, olha, o contato entre os planos não é brincadeira. É muito bom, é maravilhoso, mas não brinque com o Espírito Santo, como disse Jesus. Ou seja, não vai, vamos dizer assim, começar a querer praticar a mediunidade sem conhecimento, sem embasamento, sem equilíbrio, porque pode ser uma faca de 2 gumes. Né? Os espíritos dizem que os manicômios estão cheios aí de problemas mediúnicos e que uma grande parte dos leitos psiquiátricos, eles estão ocupados por pessoas que iniciaram
com uma mediunidade desequilibrada, com um problema obsessivo grave. Nós já estudamos isso aqui quando nós estudamos o livro A Vida Além da Sepultura. Então nós vamos continuar estudando junto. Na segunda parte do nosso programa, nós vamos entrevistar um amigo, vamos falar mais um pouco sobre esse assunto, vamos dar um outro enfoque e vocês vão ver como é importante, como é interessante e como é gostoso quando a gente entende. Aí não existe mais milagre, não existe mais sobrenatural, tudo é natural. Eu queria, antes de encerrar esse módulo, registrar aqui a correspondência do nosso querido Rubens Gilabel, aqui do Parque São Domingos, em Pirituba, em São Paulo. Rubens, obrigado pela cartinha, vou estar respondendo para você e nós gostaríamos que você fosse lá na Fraternidade Espírita Ramatiz, aos sábados, né, Zanotti? Ao sábado. Eu gostaria que você nos procurasse ao sábado para uma entrevista e uma orientação necessária. A tua carta é rica de informações que nós precisamos de conversar. Nós fazemos esse trabalho ao sábado através da radiestesia e você tem que chegar um pouquinho antes do meio-dia. O endereço você está vendo aí na tela, né? É na Fraternidade Espírita Ramatiz, tá? Aproveite, nós estamos aguardando você, viu, Rubens? E ficamos muito felizes com a sua cartinha. Queríamos lembrar que nós estamos sendo apoiados pela revista Sexto Sentido, essa revista maravilhosa que fala para nós de amor, fala para nós de luz, né, que vem nos trazer informações fantásticas. E também pela revista Cristã de Espiritismo, do nosso querido Vitor Rebelo, que também vem trazer informações importantes. Agora nós vamos fazer um intervalo, já já continuamos com o nosso programa. A revista Cristã de Espiritismo está há 7 anos nas bancas, transmitindo a mensagem da espiritualidade com seriedade e universalismo. Mediunidade, bioenergia, viagem astral, ufologia e temas atuais apresentados à luz da doutrina espírita. Informações: Editora Vivência, 11 6605 4651. Revista Cristã de Espiritismo, nas bancas de todo o Brasil. O Sublime Peregrino. Mensagens do Astral. Fisiologia da Alma. Esses são alguns títulos que você encontra na Editora do Conhecimento. Visite o nosso site www.edconhecimento.com.br ou ligue para 019 3451 5440. Você quer saber quem somos, de onde viemos, para onde vamos? Nós damos as pistas. Revista Sexto Sentido. Grandes mestres, civilizações perdidas, entrevistas inéditas, fenômenos paranormais, fronteiras da ciência. Sexto Sentido explora os limites da ciência, revela os mistérios da humanidade, os segredos da mente. Traz entrevistas com personalidades mundiais em uma empolgante jornada a novas dimensões do conhecimento humano. Todos os mistérios do universo em uma só revista. Sexto Sentido, mensalmente nas bancas. Amados telespectadores, estamos de volta com o nosso programa e eu queria convidar todos vocês para um evento muito importante. Agora, no próximo dia 20 de novembro, nós vamos estar realizando o 9º Seminário Ramatiz do Sudeste. O 9º Seminário Ramatiz do Sudeste será realizado na cidade de Limeira, aqui pertinho de São Paulo, perto de Campinas, né? Rapidinho, coisa de 2 horas você está lá. Vai ser no dia 20 de novembro, das 9 às 18 horas. E os seminários Ramatiz, eles sempre são feitos tendo como base uma das obras de Ramatiz. Dessa feita, nós estaremos estudando o livro A Vida Humana e o Espírito Imortal. Então, no dia 20 de novembro, das 9 às 18 horas, lá no Santuário Espiritual Ramatiz de Limeira,
tá? Da nossa querida Maria Emília, na rua Evaristo Olivato Filho, 171, Jardim Caeiras, Limeira, São Paulo. Nós vamos estar realizando o seminário A Vida Humana e o Espírito Imortal. Nós teremos 4 módulos. O primeiro módulo, Ramatiz e a Família. Quem vai estar fazendo esse módulo é o nosso querido companheiro Sérgio Carvalho, da Editora do Conhecimento, que já esteve aqui em nosso programa sendo entrevistado. O segundo módulo, Ramatiz e a Alimentação. Quem vai estar falando é o nosso companheiro de programa, o querido José Carlos Zanarotti, né? Depois nós teremos o almoço